Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 22 de abril de 2020, são 22 horas e 33 minutos. Lição número 10, do dia 7 de junho de 2020. As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Fica comigo até o final. Se você gostar, você dá um joinha, e se você não gostar, você dá uma bijuteria. Fechado? Vamos lá. Texto do dia. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a tua luz, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmos 44, 3. Síntese. É Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Bom, é sempre bom quando nós falamos em peleja, em guerra espiritual, é sempre bom lembrar de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. A guerra é do Senhor. O Senhor é o Deus da guerra. É Ele quem vence as batalhas. É Ele que dá a vitória, que dá a vitória ao seu povo. E não nós pelos nossos próprios méritos, nossos próprios esforços, forças ou material bélico, ou seja o que for. É sempre o Senhor que é o nosso Salvador, é Ele que nos livra, é Ele que nos dá a vitória. Introdução. Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12 é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2,5 tribos e os sucessos bélicos de Israel a leste do Jordão, que é a Transjordânia. Sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão sob a liderança de Josué. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantaste. Como afligiste os povos, e aos nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, 1 ao 3. Então vemos que certamente em toda batalha virá as dificuldades, os momentos de medo e de coragem. Entretanto, em todos eles o Senhor estará presente. É o Senhor que nos dá a estratégia de guerra, é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos dá a vitória. Os reinos do sul, os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã de surpresa atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebron, Jamartute, Laques e Eglon. Houve apenas uma reação a uma agressão injusta, o que faz toda a diferença no campo da diplomacia. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Então vemos que aquele que era inimigo agora é amigo do Senhor. E apesar de as pessoas saberem o que Deus fizera através de Josué, não veio neles arrependimento. Não se arrependeram do mal, não se tornaram para Deus. E não é diferente nos dias atuais. Vemos tantas coisas acontecerem mundo afora, tantas crueldades, maldades, violências, mas mesmo assim o homem não volta o seu coração para Deus com arrependimento e fé e desejo de ter uma vida melhor, de se tornar uma pessoa melhor.
No entanto, muitas das vezes vemos, na verdade, pessoas se voltando contra Deus ao invés de chegar a Deus, que é um Deus de amor e misericórdia. Porque todo aquele que chegar ao Senhor com arrependimento, certamente o Senhor o perdoará. Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro instante, Deus animou a Josué, que cheio de fé viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos, e após enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane, e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, o episódio de Acã, imediatamente ele resolveu o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. Bem, quando somos obedientes ao Senhor, independente do que Ele mandar cada um de nós fazermos, e nós sermos obedientes ao que Ele manda, Ele certamente dará vitória ao seu povo. E interessante que o episódio de Acã, rapidamente ele resolveu o problema. O que eu quero dizer aqui é que muitas das vezes, uma das coisas que atrapalha muito a igreja hoje é que pastores, líderes, pessoas que estão na frente do trabalho, sabem de algo errado, de algo pecaminoso e não cura de uma vez, não sara de uma vez. Não é correto deixar alguém que está em pecado na congregação. Eu não digo excluir a pessoa, tirar a pessoa da congregação. O que eu digo é não ficar passando a mão na cabeça sobre ele. Ele precisa, ou ela, né? Ele ou ela, essa pessoa precisa ser disciplinado, precisa tirar esse problema, acabar com o problema. Não é acabar com a pessoa, não é apontar a pessoa, é resolver o problema. Muitas das vezes as pessoas focam na pessoa, ao invés de focar no problema. Ou seja, em vez de trabalhar o pecado, tirar o pecado, acabam julgando a pessoa, condenando a pessoa. Ora, se Cristo é aquele que nos dá a vitória, e a sua palavra nos diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o seu sangue nos purifica de todo pecado, então por que eu vou excluir o meu irmão ou a minha irmã? Ele precisa ser sim, ela precisa ser sim disciplinada, precisa ser sim ser tratado o pecado. O pecado precisa ser tirado. Não a pessoa, mas o pecado precisa ser tirado. Homens maus. Há muitas mortes das nações vizinhas, não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus, que por séculos insultaram a santidade de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da sua justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono, como sinal de sua misericórdia. Os homens sejam maus como forem, e todos o somos, o que varia é a medida de nossa maldade, antes de serem objetos da sua santa ira, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. Com os reinos do sul não foi diferente. Eles souberam dos grandes milagres na travessia do Rio Jordão e da batalha contra Jericó, bem como da conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhes dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram, por isso lhes sobrevieram a destruição. Há alguma semelhança nos dias de hoje? Quantas das vezes o Senhor, nosso Deus, tem usado de misericórdia com o povo, mas ainda assim o povo age com rebeldia. O povo não quer receber o perdão de Deus, o perdão que está em Cristo Jesus. As pessoas estão a cada dia mais saindo da presença, são verdadeiramente homens maus, pessoas que não se arrependem, são duros de coração. Entretanto, apesar de todas essas coisas, a igreja, eu e você, precisamos continuar evangelizando a cada pessoa, a cada um. Nós não podemos parar, ainda que enfrentemos essas situações de pessoas duras de coração, que não se arrependem, mas nós precisamos cumprir
o papel que Deus confiou à igreja, que é a evangelização. Os reinos do norte. Deus reúne os inimigos do norte. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, a do norte reunia um grupo maior ainda. O historiador judeu Flávio Joséfo alude que eram 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra, ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número deles podia ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar. Mais uma vez, os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel. Os israelitas tiveram receio, e que não teria, Ao que o Senhor disse, não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os solistas, mandou chuva de granizo e fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história e um milagre divino. É incrível como Deus faz as coisas do jeito dele e com maneiras completamente diferentes. E note que agora o inimigo é maior, são mais numerosos. E Deus determinou a hora que daria a vitória, para que servir de exemplo, para servir de testemunho, para que as pessoas se lembrassem, não, realmente o Senhor disse que a esta hora daria vitória e realmente a essa hora nos deu vitória. Para mostrar que Deus é o Senhor da guerra, Ele é um Deus forte, poderoso, é o Senhor que está conosco. Ainda que o inimigo, o exército inimigo aparenta ser maior do que nós, ter superioridades tanto em número e até mesmo em qualidade, independente, ainda assim a vitória vem do nosso Senhor. É Deus que nos dá a vitória. Vemos, por exemplo, a questão de Davi e Golias. Golias era muito mais treinado em guerra do que Davi, era muito melhor preparado do que Davi, até a armadura, mas mesmo assim ele veio ao chão. Por quê? Porque a vitória vem do Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã, é comum a expressão feriram ao fio da espada, ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze, a qual media entre 25 centímetros e 30 centímetros. O segredo da vitória deles era o Senhor, e as nações sabiam disso. É bom lembrar que Israel usava lanças, arcos, possivelmente fundas e dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Os espias enviados por Moisés, décadas antes, observaram esses detalhes, além da estrutura dos inimigos e suas cidades fortificadas, e por isso retroagiram. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros. Por que Deus não mandou que Josué os reutilizasse para as guerras que posteriormente aconteceriam? Talvez a resposta esteja no Salmo 20, número 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra, com base na fé, e não nas armas de combate. É bem verdade que quando nós vamos à guerra, nós nos preparamos da nossa maneira, da nossa forma. Não é que seja errado. Entretanto, nós precisamos compreender que o que Deus quer é que, na verdade, nós creiamos somente nele. Pode parecer contraditório, mas não é. Porque, por exemplo, Davi, quando foi ter com Golias, ele não foi na mão, como diz por aí. Ele foi com a sua funda, era a sua arma. Naquele momento, aquela funda era a sua arma. Ele não foi somente na mão. E mesmo se fosse a questão de ir na mão, sem nenhuma arma, ainda assim o Senhor daria a vitória. O que eu quero dizer é que, independente se for armado ou não, o Senhor dará a vitória. Entretanto, desde que nós estejamos obediente à sua palavra e à sua ordem. O que Deus mandou fazer, nós fazemos. E o que Deus não mandou fazer, nós não fazemos.
Então, quando você vai para uma guerra, se Deus preparou, você vai. E você vai com a sua arma, independente que for, Deus vai usar o que lhe apraz. Mas de toda forma, tanto armado ou não, você precisa compreender que a vitória vem do Senhor. Como poderíamos entender que uma funda poderia jogar Golias no chão, um homem de quase 3 metros de altura, de maneira nenhuma experimentado em guerra? Como é possível? O Senhor faz essas coisas. Uma longa guerra. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, a Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade, o qual uniu dezenas de cidades-reinos, que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. A história que se repete até nossos dias. Segundo Flávio Joséfo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela demorou 7 anos, baseando-se na idade de Caleb. Mais uma vez a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente cumpriu-se integralmente se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul, duraram pouco tempo. Essa peleja demorou anos a fio. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam, sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Então vemos que há guerras que demoram demais, demoram anos a fio, e muitas das vezes nós não vemos o milagre, somente o Senhor nos dá livramento, mas não acontece o milagre, e muitas das vezes nós ficamos aflitos porque nós não vemos o resultado do final da guerra, nós não vemos uma vitória no final, parece que nunca chega o final. Entretanto, nessas questões, quando o Senhor nos dá uma peleja, uma batalha, e ela é duradoura, isso é apenas para que nós façamos o seguinte: tenhamos fé nele a cada dia, que a nossa fé não venha a esmorecer, mas venha a ser fortificada em Cristo Jesus, porque sabemos que o Senhor nos dará vitória no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então isso nos faz amadurecer, porque se você entra na peleja hoje, na guerra hoje e vence ela amanhã, você acaba se afrouxando, você acaba ficando acomodado. Mas quando a peleja é renhida, é difícil, você fica porfiando hoje, amanhã e depois, você se fortifica na fé, porque o Senhor te prepara, dessa forma o Senhor está te preparando para as grandes conquistas da sua vida. E é algo que nós precisamos dar muito valor e ter cuidado com o nosso adversário, porque ele sempre está à espreita, ele está sempre nos observando, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Conquistando o impossível. Moisés é lembrado. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narrados as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Bom, aqui eu vou mais chegar na questão pastoral, porque já que, apesar que aqui é um contexto direto de batalha, de uma forma militar, não é o que nós vemos hoje. Hoje nós não lutamos contra a carne nem o sangue. Hoje é um pouco diferente. Eu vou jogar aqui a questão do pastorado hoje. Infelizmente, hoje, os pastores novos que estão chegando se acham o dono da verdade. Acham porque ouviu um bom estudo aqui ou ali, em qualquer meio de comunicação, seja lá do que for, ou até mesmo em curso de teologia, se acham os donos da verdade. E não é bem assim. Nós precisamos valorizar aquelas pessoas que vieram antes de nós, os pastores que vieram antes de nós, as pessoas que abriram o caminho para nós. Precisamos valorizar aquelas pessoas mais idôneas, pessoas que têm mais experiência, mais conhecimento das coisas do Senhor, que esse aqui é o ponto principal, tinham muito mais, os pastores antigos tinham muito mais
comunhão com Deus do que os pastores novos. Eu sei, toda regra existe sua exceção. Eu sei que há pastores novos que realmente têm bastante intimidade com o Senhor. Mas eu digo na grande massa esmagadora. Sempre as pessoas mais idosas têm muito mais intimidade com Deus. E muitas das vezes são esquecidos, são deixados de lado. Mas eles precisam de fato serem lembrados e honrados principalmente. O sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua, por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. A mesma estratégia evangelística o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, na qual se adorava o rio Nilo, cujas águas se transformaram em sangue. Bem como há muitos animais e os astros celestes, todos os objetos de culto foram afetados pelas pragas, para mostrar que o Senhor é Deus. Ademais, o local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como demonstrar a Israel a correção de sua conduta, em socorrer um povo amigo por causa da aliança feita diante de Deus, que estava precisando de ajuda. Então vemos que o Senhor se mostrou muito maior do que os deuses deles. Aqueles que porventura, o povo cananeu, que adorava o sol e a lua, viram que esses pararam. É a questão do rio Nilo. Vemos que o Senhor transformou as suas águas em sangue. Então vemos que o Senhor estava dizendo: eu sou o Deus verdadeiro e fora de mim não há outro Deus. Deus demonstrou com milagre que Ele realmente é um Deus poderoso na guerra, que ninguém pode com Ele. Josué fere 31 reis. Os reinos que foram destruídos conforme Josué 12 integravam 7 nações ou etnias: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, os fariseus, heveus e os jebuseus, e todas foram destruídas. Esses povos eram considerados cananeus por serem descendentes de Cã, filho de Noé, e habitarem na terra a oeste do Jordão, Canaã. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Depois vermos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos por que Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Mesmo quando o Senhor te dá uma guerra, quando o Senhor te dá a vitória, quero dizer, uma vitória na guerra, mesmo que o Senhor te prometa que você vencerá, você precisa ser forte e corajosa. Você precisa ir com coragem diante do Senhor, colocar Deus na frente e seguir após Ele. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes as pessoas se confundem, principalmente jovens, se confundem, acham que porque Deus disse que vai fazer uma determinada coisa, vai te dar uma determinada bênção, a pessoa se acomoda. E não é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. É bem verdade que dependendo da situação, o Senhor pode fazer do nada e criar. Mas não é esse o ponto. O ponto é, se Deus disse que, por exemplo, vai abrir uma porta de trabalho, você precisa procurar o trabalho. Se Deus disse que você vai ser um pastor, você precisa fazer o curso de teologia, você precisa entrar num curso de teologia, você precisa se preparar, é isso que eu quero dizer. Me lembro que certa vez, uma pessoa foi pregar na nossa matriz, na matriz onde eu congrego, e ele disse que as pessoas que quisessem entrar numa empresa, ele especificou a empresa, era para ir à frente que Deus iria abrir a porta. Bom, na verdade, Deus não iria abrir essa porta. Por que eu sei que Deus não iria abrir essa porta? Porque a empresa a qual ele mencionou era uma empresa do governo. E para o governo, para entrar no governo, só se entra concursado, o que não era o caso de nenhum deles. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. É claro que Deus pode fazer, mas se for do propósito dele, se o Senhor falar diretamente. Então, por exemplo, nesse caso, eu quero dizer, se o Senhor dissesse
diretamente a um daqueles: ó, você vai entrar para essa empresa porque eu, Senhor, vou fazer você entrar, independente do que você faça, é uma coisa. Agora, a pessoa querer profetizar de qualquer forma, de qualquer maneira, não é assim. Então, quando Deus te promete algo, você precisa fazer a sua parte, você precisa se preparar. É aquela questão, você, por exemplo, o teu pai ou a sua mãe vai te dar um carro, tem um belo carro na garagem, ele vai ser seu. Mas o que adianta você ter o carro e não ter habilitação? É a mesma coisa, você precisa fazer por onde merecer, não digo merecer, porque nós não merecemos, mas no nosso esforço, nós precisamos ser fortes, corajosos, precisamos nos esforçar para alcançar algo, ainda que Deus tenha nos prometido. Nós precisamos colocar-nos no nosso lugar e fazer a nossa parte. Conclusão: a conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e da chuva dos céus beberás as águas, dando a entender que mesmo naquela terra que manava leite e mel, a dependência de Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. Para concluir, ainda que o Senhor tenha falado que vai te dar, você precisa se preparar. Essa parte acho que você deixou bem claro, eu deixei claro. Mas independente das circunstâncias, independente que o Senhor te deu vitória da forma que Ele disse que daria, independente se você se preparou ou não, independente da situação, você precisa colocar no seu coração que ainda a sua dependência é de Deus. Nós somos completamente dependentes de Deus, dependemos do Senhor, dependemos do seu amor, da sua misericórdia, do seu poder, porque o Deus dos céus é o Senhor da vida. Se Ele quiser tirar a vida, Ele tira e também a dá. Então Ele faz descer a sepultura e também faz subir da sepultura. Entretanto, nós precisamos colocar no nosso coração que, independente daquilo que você sabe fazer, independente daquilo que você é bom, ou é ótimo, ou é excelente, ainda assim você depende de Deus para isso. Em tudo que nós fazemos, Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. O Senhor foi claro, nada podereis fazer, e de fato nós não podemos mesmo. Sem o Senhor na nossa vida, se nós não estivermos enxertados na videira que é Cristo, nós nada fazemos. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue tendo vitória na presença do Senhor e que você tenha uma boa aula. Tchau!